a grande maioria, tá? Essa aí é fora da curva, esse lúcido já pronto, né? Como Edgar Cayce. Edgar Cayce, ele já praticamente, nas primeiras sessões, a lucidez dele já veio com toda a força. É tanto que ele, inicialmente, aprendeu a entrar em transe sozinho. Foram pouquíssimas as sessões que usaram a hipnose para ele entrar nesse estado. Depois ele aprendeu a entrar nesse estado sozinho, e aí só precisava de alguém para anotar, porque, como eu falei para vocês, o sonâmbulo, quando sai no transe, não lembra de absolutamente nada. Então, tudo que ele dizia tinha uma técnica gráfica que pegava e anotava tudo que ele falava. Diagnósticos, pessoas que mandavam carta, ele segurava na carta, fazia o contato, a relação magnética com essa pessoa, dizia quem era essa pessoa, se ela falava sobre o filho, dizia onde é que estava esse filho, na Segunda Guerra aconteceu muito isso, se a pessoa estava doente, dizia quais eram as medicações que ela deveria, né, as substâncias que ela deveria tomar, os descansos, o regime que ela deveria fazer, todos esses detalhes ele fazia. E Muito. aí a pessoa mandava uma carta depois, lá na frente, reclamando porque não tinha ficado boa. E ele, nesse estado, né, de transe, que ele não lembrava de nada depois do transe, dizia assim: mas você não está seguindo a risca, não está seguindo a risca as recomendações que eu estou mandando. Ele sabia, inclusive, se ela estava fazendo ou não, se ela estava tomando as substâncias ou não, se ela estava fazendo o regime ou não. Porque tem gente que é assim, né, Wanda? Pede para a gente cuidar da diabetes dela, mas continua comendo açúcar. A gente vai meter o aço da pasta e não vai resolver nunca. Se ela não fizer a parte dela de não comer açúcar, a gente vai continuar doente. Ah, mas eu tenho um problema, tanto meu Deus, dá uma dor de cabeça tão grande. A gente vai analisar a pessoa e aí a pessoa passa o dia brigando. Vira santo quando chega no centro espírita. Como é que eu vou estar bem? Como é que eu vou viver tranquilamente se eu passo o dia brigando até com os cachorros de casa? Né? Não tem, não dá para fazer mágica. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado de recomendar para os nossos assistidos isso. O sonâmbulo vê isso tudo. O sonâmbulo é igual o espírito desencarnado, né? É igualzinho. Ele tem uma relação magnética com a gente e automaticamente sabe tudo sobre a gente. Somos um livro aberto. Por isso que para espírito não tem como a gente mentir para eles. A gente é transparente como uma água para eles. Por isso que eles ficam rindo muitas vezes da cara da gente, porque a gente está falando uma coisa e no nosso dia a dia a gente vivencia outra. Eles riem para a gente. Né? Muitas vezes eles não falam, ou porque o médium segura para não falar, porque senão eles vão esculhambar mesmo, ou ele tem dó da gente, né? Porque a gente está sendo incoerente conosco mesmo, né? Está falando uma coisa e está vivenciando outra. Então, os sonâmbulos, se ele tiver essa capacidade de ver através de objetos opacos, né? Dentro de uma caixa, é o primeiro sinal que ele pode ver os órgãos internos de outra pessoa. Entra em relação com ela e a partir daí o sonâmbulo começa a fazer o diagnóstico daquela pessoa. Como é que entra em relação? Aí tem várias formas de entrar em relação, né? Tocar nos polegares, então o sonâmbulo toca no polegar da pessoa que é assistida. Se for uma pessoa que está distante, levar a roupa dessa pessoa. Então é isso. Se eu descobrir que o sonâmbulo tem essa habilidade, pode entrar em relação dessa forma, tocando, ok? Pode entrar em relação também pegando uma mecha de cabelo. Então, pega a mecha de cabelo de uma pessoa que você quer que o sonâmbulo faça o diagnóstico, aí ela faz. Pega através de uma carta, que hoje ninguém usa mais carta, mas a carta, na hora que você escreve, está seu magnetismo ali, está sua energia ali. Quando o sonâmbulo pega na carta, toca na carta, automaticamente faz o vínculo, faz a relação magnética com a pessoa. Com a roupa, então você pega a roupa, e a roupa dela, que ninguém use, tá? Com o pertence, vamos supor que a pessoa tem um relógio, ela usa muito esse relógio, uma pulseira que ela usava muito, leva a pulseira, leva o relógio, aquela energia magnética, da energia da pessoa está ali impregnada naquele objeto, o sonâmbulo tem essa capacidade, é uma espécie de psicometria, não sei se vocês ouviram falar. E aí, a partir daí,
essa relação magnética, ela pode fazer diagnóstico, dizer onde a pessoa está, como é que ela está, dizer todos os detalhes. É incrível. É porque a lucidez sonambúlica é uma das ferramentas, inclusive, para a ciência espírita. A ciência espírita é isso mesmo, é esse conhecimento. Então, esse sonâmbulo, quer dizer, para a gente chegar ao sonambulismo, para a gente chegar a essa questão do sonâmbulo, encontrar os sonâmbulos, desenvolver a lucidez sonambúlica, só tem um caminho. O caminho é o sono magnético. A não ser que você queira trabalhar com a hipnose. Qual é a diferença? A hipnose é muito mais rápida. Desvantagem, porque tem sempre a lei da compensação, né? É mais rápida, você gasta menos energia, mas em compensação o quê? Não é garantido ter um sono profundo, um transe profundo. Não é garantido que todos entrem em transe. O índice de, pelo menos na nossa prática, a probabilidade de você colocar a pessoa no sono magnético é muito melhor de você colocar a pessoa em transe através do sono magnético, é muito melhor do que através da hipnose. Principalmente nas primeiras sessões. Pode ser até que vocês, nas práticas de vocês, queiram fazer o seguinte, que eu até recomendo, não vou questionar isso. Nas primeiras sessões, até para que possa facilitar a relação magnética, usar os passes magnéticos, usar o sono magnético. A partir das outras sessões, que o sonâmbulo já se habituou, o sonâmbulo já criou um vínculo com vocês, já está a relação já está bem estabelecida. Nesse momento, você vai usar a sugestão verbal. É mais rápida, gasta menos energia, menos desgastante também. Você usa a hipnose. Mas, inicialmente, eu recomendo que vocês usem os passes magnéticos, inicialmente. Até porque você vai precisar testar. Através da sugestão verbal, você não vai ter a mesma segurança que você tem no sono magnético. Porque pelo sono magnético, você vai ter segurança quando você colocar a pessoa no estado de catalepsia, quando você colocar no estado de letargia. Eu posso colocar a pessoa também através da sugestão verbal? Posso. Ela pode responder muito bem a hipnose. E eu colocar ela no estado de catalepsia, colocar no estado de letargia. Muito bom. Ok? Mas o sucesso, a chance maior é usando os passes magnéticos. Por isso que alguns magnetizadores recomendavam que, por segurança, digamos assim, né, começar com os passes magnéticos, começar magnetizando. E depois usar as sugestões verbais. O Alberto de Rochas, que foi o grande magnetizador espírita, o Alberto de Rochas usava o recurso do sono magnético, usando o magnetismo, e usava também a sugestão verbal, a hipnose. Tinha hora que ele usava os dois. Então vai depender muito da prática de vocês, né? Tem que estudar muito para poder... É essa questão, né, Marli? Antigamente, a gente não sabia como fazer. Como é que eu faço para colocar alguém nesse estado? Como é que eu faço para... Eu não quero fazer nada, não, porque sonambulismo é um negócio muito, muito sofisticado. Está lá na frente. Não, eu quero fazer uma coisa bem simples. Eu quero só colocar a pessoa no estado de catalepsia, né? Deixar ela durinha ali, com os braços ou com as pernas para cima, ou ela é totalmente dura, né? Como o Nelson fez aí, né, Nelson? Fez aí em Portugal. O Traquinas fez aí. Para que isso, né? É para exibição? Não, é para que você tenha segurança que funcionou. Porque se a pessoa disser assim, não, mas não aconteceu nada. Como não? Como não aconteceu nada? Você ficou duro aí, não conseguia nem mexer os braços, nem mexer as mãos. Ah, mas eu nem tentei. Como não? Se você ficou lá com o braço, não cansou, ficou lá, né? 5 minutos. Se a gente ficar aqui, eu estou aqui com o braço assim, se eu ficar aqui, vai cansar o braço. E o sonâmbulo não. A pessoa com sono magnético ali, no estado de catalepsia, ela passa 10 minutos ali. O tempo que nós quisermos. Deixa ali e a pessoa está lá, tranquila. E você desmagnetiza ela, ela diz assim, não, não aconteceu nada. Como é que tá seus braços? Mais. Aí você pede para ela, agora bota teu braço assim e espera.
Não espere 10 minutos, não. Espere 2 ou 5 minutos. Ela vai dizer, estou cansado, posso tirar? Né? Ela mesma vai dizer. Mas nesse estado, a pessoa pode ficar nessa posição tranquilamente. Tá? E o legal, se a gente aprofundar o transe, porque o primeiro teste é o teste da catalepsia, que é o primeiro sinal que o transe está se aprofundando. Quando você testa a catalepsia e a pessoa fica com o braço assim, você coloca a pessoa com o braço assim, magnetiza o braço, fica no estado de catalepsia. Beleza. Se por acaso o braço cair, é porque você não magnetizou o suficiente. Magnetize mais. Magnetize mais. Magnetizando mais, vai ter um momento que ela vai ficar no estado de catalepsia. Se você magnetizar mais ainda, ela vai passar desse estado de catalepsia e vai aprofundar para o estado de letargia. Ela fica totalmente mole, totalmente solta, totalmente relaxada. É o oposto. É, totalmente relaxada, que é o que acontece muitas vezes no sonâmbulo. Antes dele entrar no estado sonambúlico, ele entra no estado de letargia. Por isso que a Adilson Mota, na entrevista dele, falou que trabalha na maca. Porque nesse estado de letargia, antes de chegar no estado de sonambulismo, se a gente tiver numa cadeira, se a pessoa tiver numa cadeira, ela vai cair de tão relaxada que ela está. E na maca ela não cai. Percebe? Certo. Na maca ela não cai. Por isso que nos trabalhos de sonambulismo se recomenda trabalhar com a maca. Eu tenho um vídeo, eu estou editando ele, de um hipnotizador. Ele trabalha muitos assim, divulgando, né, a hipnose. É um senhor já, americano. E ele pega muitos jovens de escola e pega os mais sensíveis, coloca lá no palco e começa a dizer sleep, sleep, sleep para ele é o que? Sono, né? Durma, 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 sleep, sleep. E aí os meninos começam a cair da cadeira de tão relaxados. É incrível esse vídeo. Eu vou editar aqui e vou colocar. É assim, assustador. Os meninos caem no palco assim, de tão relaxados. E quanto mais ele dá, porque ele pede para acordar, né? A pessoa acorda, sai do transe. Ele pede para dormir, e eles respondem na hora, eles dormem na hora. E caindo, ou seja, do estado normal para o estado de letargia. E ao mesmo tempo, ele bota os meninos e as meninas na cadeira, pega o braço dele e diz assim, duro como aço. A pessoa está totalmente mole ali na cadeira, o braço está no estado de catalepsia. Ele consegue colocar só um membro em catalepsia. O resto do corpo está todo mole, está todo em letargia. É incrível esse tipo de coisa, né? Isso é os efeitos do transe, né? É os efeitos do sono magnético usando os passes ou da sugestão verbal usando a hipnose. Volto a dizer, podemos usar os dois. Mas para que a gente possa usar os dois, a gente precisa estudar e saber como lidar com cada um deles, né? De como é que eu descobri isso? Como é que eu descobri o sono magnético? Estudando as obras, principalmente alguns livros de magnetismo, não de hoje, livros antigos, né? Tem um livro de 1911, que foi o meu primeiro livro, mas ele é simples, mas foi o que primeiro me ensinou a questão de como fazer, porque nos livros clássicos do magnetismo não fala esses detalhes, não fala. E no livro de Albert de Roges, As Vidas Sucessivas, que ele fala passo a passo quais foram as técnicas que ele utilizou. Inclusive o dedo polegar na testa do sonâmbulo, para melhorar a sua memória. Às vezes ele fazia uma pergunta, o sonâmbulo não lembrava, ele tocava na testa para que ativasse o frontal do sonâmbulo e ele pudesse lembrar. E eu vi, inclusive editei o vídeo, de hipnotizadores que faz isso, toca na testa da pessoa. Um francês e outro que é o meu professor de hipnose aqui do Brasil, que ele, quando pedia para a menina até lembrar da data, eu até editei esse vídeo, lembrar da data, tocava na testa. Uma técnica magnética antiga.
A mesma técnica que o Abade Farias, que falava mal do magnetismo, Abade Farias fazia. Porque ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com o magnetizador, discípulo direto de Mesmer, chamado Marquês de Pesseguir. E o Abade Farias, depois eu descobri, estudando, que ele fazia evocação de espíritos. Quando não existia nem espírito na época, né? Ele fazia parte das escolas ocultistas e fazia evocações. Conversava com os mortos. Já Abade Farias, diga aí. Não foi por menos que ele foi considerado bruxo, né? Foi perseguido. Ele teve dois grandes inimigos. Os magnetizadores, porque ele era contra o magnetismo, e os religiosos, né? Apesar dele ser abade, ser católico, mas ele tinha um consultório onde ele fazia as sessões dele, e aí foi caçado, né? Imagine trabalhar com isso, né? A responsabilidade do magnetizador é muito grande, né? Em cima do sonâmbulo lá para obter informação, para poder manter ele no sono, tirar ele daquele estado também. Existe um ponto que eu venho meditando muito, que é o seguinte: a gente costuma a colocar muita responsabilidade no médium e nos sonâmbulos. E eu questiono muito isso. Eu não questiono muito isso porque é o seguinte: se eu sou um dialogador, evocador, né, doutrinador, como queira chamar, de um médium, ou se eu sou um magnetizador de um sonâmbulo, eu acabo tendo uma ascendência magnética em cima deles. Então, a responsabilidade moral do magnetizador é grande. Percebe? É isso que eu penso. Então, não podemos colocar somente e exclusivamente a responsabilidade toda no médium ou no sonâmbulo. O magnetizador, o evocador, que não deixa de ser um magnetizador, também é agente ativo no processo. Essa é a minha tese. E é engraçado porque Kardec fala justamente disso quando vai ensinar as pessoas a evocarem, os evocadores. Nas primeiras sessões registradas na Revista Espírita, quem evocou não foi Kardec. Kardec estava presente, mas quem evocou foram os familiares. Mas isso é lógico. O familiar tem uma relação muito maior com o espírito desencarnado, que vai ser evocado, do que Kardec, do que uma pessoa estranha. Concorda comigo? No caso de Lili, que é a primeira psicografia lá, registrada na Revista Espírita, o caso dela, quem evocou a menina, a Lili, foi a própria mãe. Emocionada, inclusive. Né? E a mãe diz assim: como é que eu posso saber, corretamente, né? Como é que eu posso saber se é você mesma, minha filha? E ela diz assim: eu sou Lili. E a mãe começa a chorar, porque ninguém conhecia ela por Lili, só os familiares da casa, que conviviam com ela lá. Quando ela disse que era Lili, ela caiu em pranto, porque não tinha como ser um fingimento, como ser da cabeça da médium, né? Como ser um charlatanismo, não. Diz: filha, eu sonho muito com você. Diz: pois é, mãe, eu encontro você toda noite. E é verdade mesmo? Sim. Estou aqui para falar com você. Todo dia eu encontro você. Isso é muito consolador, não é? Saber aquela mãe que sofria tanto, que inclusive estava depressiva, segundo as informações, saber que a mãe tinha contato com a filha todas as noites. Isso é muito bom, né? Por isso que o conhecimento espírita realmente faz a diferença para todos nós, né? Saber que a morte não existe. Né? Do médium, a responsabilidade do magnetizador, do evocador, que não deixa de ser um magnetizador, voltando a dizer, é grande. A gente quer que o médium seja, entre aspas, seja preparado, né? Que o médium tenha uma vida regrada. E o magnetizador tem que ter mais ainda, concorda? Porque o fluido é dele. Muitas das comunicações, a participação é minha, junto com o meu anjo guardião, eu magnetizador, e eu não sou médium. Não que eu saiba, pode ser que amanhã desabroche aí, até o presente momento não aflorou.
Então, esse processo tem muito do magnetizador, percebe? E do meu magnetismo. Então, é muito mais fácil estar vinculado a mim e ao meu anjo guardião, que está automaticamente ligado a mim, as comunicações que possam vir. Muitos médiuns que eu magnetizei, muitos deles vieram frades e padres conversar comigo. Por quê? Porque é a minha linhagem. Eu fui da igreja, fazer o quê? Então tá ligado ao meu passado. Eles vinham para dar recado, para ensinar coisas magnéticas para mim, para dar pitaco, né? E eu, beleza. Apareceu um padre que eu não conhecia, né? Que inclusive ele disse assim, olha, meu filho, muita gente diz que eu sou santo, mas eu não sou santo, não. O nome dele é Ezequiel Moreno. Eu nunca ouvi falar nesse padre, depois eu fui estudar e realmente ele existiu, né? Viveu na Espanha, se eu não estou enganado, não estou lembrado agora a história dele, mas ele foi lá, começou a falar em italiano comigo, depois ele disse, meu filho, eu estou falando em italiano aqui para você saber que eu sou realmente o padre e tal, e depois começou a falar normal comigo. Disse que ia me acompanhar nos tratamentos de câncer, e quando eu fui ver, ele tinha morrido de câncer, na história dele. Então, para encurtar a conversa aqui, né? Então, nada é por acaso, né, gente? Nós que somos magnetizadores, temos muitos irmãos querendo trabalhar com a gente. Você é médico de cura. Não, eu não sou médico de cura, eu sou magnetizador. Agora, imagine isso partindo para encontrar os sonâmbulos que a gente vai trabalhar. Muitos sonâmbulos passam a vida toda ligados àquele magnetizador. Quando encontram uma parceria, é para praticamente a vida toda. Há notícias, há vários relatos, né, de magnetizadores junto com sonâmbulos. Junto, era uma parceria os dois, inseparáveis, porque é a combinação perfeita. E muitas vezes não vai ter a mesma resposta usando outro magnetizador. Porque muitas vezes não tem aquela reação magnética. Entendeu? Agora, quando encontra essa união, né, tem um caso muito patente aqui no Brasil, que é Lucrécia e Jacônimo, e dois irmãos. A Lucrécia, uma sonâmbula, e Jacônimo, um magnetizador. E eles passaram a vida toda ajudando as pessoas, fazendo tratamentos, fazendo exibições para divulgar o magnetismo, quando a gente nem sonhava que existia magnetismo aqui do Brasil, em 1850. 1850. Allan Kardec só veio lançar o Livro dos Espíritos em 1857. Não é? Ele só veio estudar o Espiritismo mesmo em 1854. Então, antes de Kardec, já existia magnetismo aqui, sonâmbulas e magnetizadores aqui no Brasil. Percebe? Agora, me fica uma dúvida tremenda. Aonde estão esses magnetizadores e esses sonâmbulos? No movimento, aí a gente vai puxar para o espiritismo, né? Não tem como ser diferente. No movimento espírita. Aonde estão? Né? Agora é que a gente está começando a ver, começando a entender o processo, começando a divulgar, né? Aonde estão eles? Né? Uma coisa é certa, isso vai ser reservado para o futuro, porque no momento ainda não, né? Ainda não. A gente não tem ainda nas casas espíritas, com exceção da de Adilson Mota, lá em Aracaju, que ele trabalha com sonâmbulos. A gente não tem comumente nas casas espíritas médiuns ou sonâmbulos, médiuns ainda até que tem, mas sonâmbulos e magnetizadores trabalhando na área da saúde, né? Ajudando as pessoas. Ou numa questão muito simples, né? Um sonâmbulo para encontrar outra pessoa. Quantas pessoas desaparecidas tem pelo país? A gente vê na televisão direto, né? Fulano de tal encontrou, não é assim? Será que a gente não podia fazer esse serviço na casa espírita se tivesse um sonâmbulo lúcido? Minha filha desapareceu. Toque aqui na minha mão. Pense na sua filha. O sonâmbulo vai lá, na hora que a mãe pensou, fez a conexão,
A mãe pega e leva uma roupa da pessoa que desapareceu, um pertence da pessoa que desapareceu, uma foto, uma fotografia da pessoa que desapareceu. O sonâmbulo tem um contato, tem que abrir os olhos. Algumas vezes coloca em cima do estômago, né, epigastro aqui, na altura do gastro, porque ela não vê com os olhos. E o sonâmbulo diz, ela está em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, encontra-se num lugar assim, assim, assim. Ou então ela não diz o local, não consegue ver o local, não sabe se é Rio ou se é São Paulo. Ela está vendo que é numa praia e diz as características da praia, essas características, procurando na internet, a gente encontra. Você fazer uma pesquisa, fazer uma verdadeira, fazer uma investigação, né? Encontrar pessoas, infelizmente, que foram assassinadas, que ninguém encontrou o corpo, e o sonâmbulo encontra. Diz os detalhes onde é que está, sente até as dores naquela hora. É incrível as sensações que eles têm, mas é isso que acontece. Eles dizem o local, diz as características do assassino, aí é que é a dose, né? Diz as características do assassino. E se existe, existe nos Estados Unidos. Tem gente que trabalha só com isso nos Estados Unidos, para encontrar, solucionar casos de crimes. Ah, tudo bem, lá nos Estados Unidos eles têm isso aí. Mas e nós aqui no Brasil, que somos espíritas, né? É vergonhoso, não temos isso. Poderíamos servir de suporte para essas grandes empresas sérias, né? Essas grandes instituições sérias para solucionar crimes. Meu Deus, que responsabilidade. Sim, a doutrina espírita é uma responsabilidade grande. Ter esse conhecimento, né? Ter esse recurso, ter essa ferramenta na mão, não é para qualquer um. Para quê? Para provar a existência do espírito, que o sonâmbulo pode ir para qualquer lugar, inclusive para outros planetas. Aí é a questão do êxtase, né? Eu falei para vocês logo no início. O êxtase é o transe mais fantástico que possa existir. Porque a pessoa, o estático, quando ele começa a descrever o que ele está vendo, é assustador. Porque aqui na Terra não tem nem referência para o que ele está falando. Por isso que é tão fantástico. Por isso que para a gente parece ser loucura. Né? Eu costumo dizer o seguinte, imagine para um sonâmbulo dizer, vamos supor que o sonâmbulo fosse da época de Jesus, né? No ano 0 lá, e aí o sonâmbulo dizia assim, eu estou vendo um gafanhoto disparando fogo, né? Aí a pessoa registrar no livro ali um gafanhoto, né, de ferro, um gafanhoto de metal, soltando fogo. O que é esse gafanhoto hoje soltando fogo? Um helicóptero. Aí o sonâmbulo vai ver, de acordo com a referência dele, um gafanhoto. Né? E o fogo é as balas, no caso, né? Que hoje a gente sabe o que é, mísseis, o que for. Enfim, o sonâmbulo consegue ver o futuro. Gente, não existe limite para o sonâmbulo. Agora, ter cuidado com essas informações, como eu falei para vocês também, né? Porque essas informações podem não condizer com a verdade. E aí a gente precisa ter critérios, anotar, registrar, observar, enfim, se isso bate ou não. E tem um registro lá que Allan Kardec coloca na Revista Espírita que o próprio estático, né, a pessoa estava no estado de êxtase, o estático, que ele estava no semi-êxtase, como ele falou lá, ele estava no estado entre o sonambulismo e o êxtase. Ele ficou tão assustado com o que ele estava vendo lá do outro lado, não era coisa ruim, não, era coisa tão boa, que ele pediu, estava ficando perturbado, ele pediu para que tirasse ele de transe o mais rápido possível. E assim foi feito, né? Usando o sopro forte na fronte, na testa dele. E ele voltou do transe rapidamente. Tá? Tudo isso serve para que a gente possa saber como lidar com isso, né? Saber como praticar, como é que eu vou usar esse processo magnético de colocar as pessoas num transe, retirar ela do transe.
no livro de Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar, o Magnetismo Animal, ele fala justamente disso, com relação às crises, né? Se a pessoa entrar em crise, ou seja, a pessoa pedir para sair do transe ali, automaticamente você vai tirar ela do transe. Como é que se tira ela do transe? Segundo Charles Lafontaine, e também no livro de Deleuze fala sobre isso. Como é que eu tiro do transe? Passe transversais na fronte, né? Na testa da pessoa. Passe transversais e pedir para a pessoa voltar, né? Para que ela possa voltar do transe, entre aspas, acordar, né? Na verdade, ela não está dormindo, mas ela voltar. Ok? Ok, Marli? Ok, muito bom, obrigada. Nada. Mas aí nada impede de você fazer os testes com qualquer pessoa, entendeu? A pessoa aceitar, né? Porque a gente vai falar, eles ficam com medo. O medo sempre vai ter, né? Só que na hora do tratamento, você vai dizer que vai colocar ela no sono magnético. Ela vai dizer assim: e o que é isso? Aí você vai dizer: não, deite aí na maca e você vai sentir, né? Não precisa entrar em detalhes, não. Não entra em detalhes, não. Simplesmente faça. Você vai fazer É, a primeira vez, ela vai ficar tão relaxada, ela vai ficar com a mente tão tranquila, em paz, focada. Você sabe que desacelerar a mente não é fácil, né? Porque, segundo os de jeito. orientais, nossa mente é feito um macaco maluco pulando de galho em galho. Não é assim a nossa mente? Eu estou pensando aqui, daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa, não é assim? Verdade. Mas, na hora do sono magnético, o macaquinho fica dormindo em cima do galho. É uma coisa linda. E quem é que não É, quer botar o seu macaquinho para dormir em cima do galho, né? Todo mundo, a gente vive num mundo, a nossa mente está a mil, acelerada. A gente quer desacelerar. O sono magnético faz isso, porque é um relaxamento forçado, forçado entre aspas, tá? Pessoas que não conseguem meditar, não conseguem desacelerar, o sono magnético faz isso. Olha que beleza. Então, quando ela passar por essa experiência, ela vai dizer: mulher, o que é que você fez? Isso é tão bom, né? E vai querer mais. Quando é que vai ter a próxima? Pode ser amanhã? É assim. Que é tão bom que a pessoa quer direto. Aí pronto. A primeira sessão é grátis. A segunda você faz o teste de sonambulismo, né? Brincadeiras à parte. Mas é assim que a gente conquista o nosso magnetizado, entendeu? No início para o tratamento. Depois ela pode se tornar, de acordo com a lucidez dela, ela ser convidada para ser trabalhadora. Muitas das pessoas que a gente trata numa casa espírita, querendo ou não, naturalmente isso acontece. Elas se tornam os trabalhadores da casa. E quando a gente cria esse rapport, cria essa conexão, essa empatia com a outra pessoa, fica muito mais fácil do processo acontecer. Eu vou colocar no estado de sonambulismo. Deus me livre! Não faça comigo, não. A pessoa fica logo com medo, né? Que danado desse negócio sonambulismo. Não diga para ela o que é que você vai fazer, não. Não diga, não precisa dizer. Simplesmente coloca ela no sono magnético. A partir daí, você vai fazer os testes. Qual é o primeiro teste que a gente faz? Catalepsia. Bota o braçozinho dela ali para cima e vê se ela ficou no estado de catalepsia. Ficou? Beleza. Primeiro sinal que o transe está aprofundando. Vou mais um pouco à frente. Magnetismo mais um pouco. Você vai, magnetiza mais um pouco. Eu digo mais um pouco, pessoal, é tempo, tá? Isso não é rápido, não. Por isso que raramente a gente consegue na casa espírita fazer isso, né? Porque a gente raramente tem tempo para fazer isso. A Dilson Mota resolveu colocar um dia para fazer esses testes, né? Então, tempo é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, você vai passar a pessoa no primeiro estágio, catalepsia, uns 5 minutos, 10 minutos. Para passar da letargia, mais uns 5, 10 minutos, já vai 20 minutos aí, percebe? Então, muito tempo, né? A gente vai fazer um tratamento numa casa espírita,
20 minutos, o diretor do centro dizer, você quer me matar, é? Uma pessoa, você gasta 20 minutos, ele não vai querer. Principalmente se tiver muita gente. Mas há pessoas, porque existem pessoas que são fora da curva, como se diz. Tem gente que é fora da curva. Ela entra no estado de catalepsia em 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Opa, essa é mais sensível. Né? O grau de empatia que ela teve com você, a sensibilidade dela, tudo isso conta no processo, né? Existem muitos fatores aí no processo. A partir desse instante, ela entrou no estado de catalepsia, bom sinal. Mais um pouquinho, 1 minuto a mais, ela entrou no estado de letargia, eita, ótimo, né? Você não vai falar isso para ninguém, mas você está sentindo aqui firmeza, ótimo, que bom. Insiste mais um pouquinho. Você está me vendo? Se você estiver, balance a sua cabeça, sim ou não. Ela vai fazer. Não consegue falar, ou seja, ela não fica conseguindo falar ainda. Magnetize mais um pouquinho. Pergunto novamente. Você está conseguindo me ver? Aí ela vai dizer, estou. Já começou a falar. Se não conseguiu, magnetiza mais um pouco. Passos longitudinais lentos, né? Estou vendo você. Ela com os olhos fechados está me vendo. Consegue ver as pessoas no ambiente? Se ela disser que sim, aí você pode fazer uma experiência interessante. Você consegue ver as pessoas no outro ambiente, que está na outra sala? Ela vai dizer que sim e vai descrever o que está acontecendo na outra sala. Esse é o primeiro sinal de que ela entrou no estado de sonambulismo, porque não tem como ela, com os olhos fechados, ver outra sala, a não ser que ela esteja nesse estado. Percebe? Missão cumprida. Você encontrou uma sonâmbula, verificou que ela é lúcida, né? Que ela conseguiu ir outra sala, desmagnetize ela. Antes de desmagnetizar, você pode até perguntar. Você que deseja falar alguma coisa, ela vai dizer que sim ou não. Você está gostando? Ela vai dizer que sim. Se ela disser que não, você tira ela do trânsito. Tudo bem, você não está gostando, mas você vai melhorar agora. Aí você começa a desmagnetizar ela. Se ela disser que sim, ótimo. Vamos continuar na próxima sessão. E assim a gente vai no processo de teste gradativamente, tá? Como eu falei para vocês, é raríssimo. Já encontrei assim numa sessão só, mas é muito raro encontrar um sonâmbulo de primeira, uma sonâmbula ou sonâmbulo de primeira na primeira sessão. A queima-roupa, é raro. Eu encontrei uma em Natal, uma médium sonâmbula. Mas é muito raro acontecer isso. Ok? Desmagnetiza ela e já combina para a próxima sessão. Para ela, é um tratamento. E não deixa de ser, porque o sono magnético em si ele já é um tratamento. Né? Como o Charles Lafontaine falou, né? Muitos dos tratamentos dele, principalmente com relação à visão e audição, né, o ouvido, ele usava só o sono magnético. Mas, no caso, o nosso objetivo é testar e desenvolver o sonambulismo daquela pessoa. Depois do desenvolvimento do sonambulismo dela, a gente convida para que ela possa fazer parte do trabalho da casa, né? Que é o outro passo. Para ela chegar a esse ponto, lógico que ela já deve ter estudado, né? Deve estudar o livro dos espíritos, a parte de sonambulismo, né? A parte de emancipação da alma, as questões 400 do livro dos espíritos, estudado as instruções práticas de Allan Kardec, o livro dos espíritos, enfim, tem uma base sólida para seguir em frente nesse processo do laboratório espírita, né? Beleza, Wagner, pessoal? uma pessoa que tem a mente muito acelerada, que não dorme direito e tudo. Aqui, a gente tem como fazer esse processo só para ela dormir, Tem, relaxar, como você falou, mas à distância, só tem. para deixar ela dormir. Você pode usar o recurso do som. Então, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o próprio telefone e conversar com ela e colocar ela nesse estado. Colocar ela no sono magnético ou num estado hipnótico
usando a sugestão verbal. Certo. E aí você dá os comandos quando ela estiver em transe, você dá os comandos para ela, tá? Os comandos no subconsciente dela, né? Para ela dormir bem, ter um sono reparador e tal e tal. Então você pode fazer isso. Inclusive gravar com sua voz todo o processo, né, de relaxamento, para que ela possa colocar na hora de dormir. Então fica gravadinho ali. Quando ela for dormir, ela escuta a gravação da sua sugestão verbal, da sua hipnose, e aí ela vai fazer isso. Com o tempo, ela vai aprender a fazer isso sozinha, a auto-hipnose. Ok? Então ela vai Entendi. entrar no relaxamento sozinho e vai dar o comando para o seu próprio subconsciente de ter um sono reparador. Não só para sono, serve para muita coisa, tá? Mas pode sim usar para sono. Entendi. Bom demais, né? É um recurso, né? É um É, recurso. estudar, estudar, estudar. Sim, sim. Tudo isso a gente aprende muito com eles, né? Com os magnetizadores clássicos. Né? O que eu estou apresentando para vocês aqui foi o que eu encontrei nas obras deles, né? O problema é a gente encontrar aquela informação e saber o que é, né? Porque quando a gente pega lá o livro de Charles Lafontaine, ele coloca, raramente, ele fala também, mas a maior parte do livro, ele não fala sono magnético. Ele fala só sono. E para a pessoa leiga, vai achar que é dormir, né? E ele não está se falando de dormir, não. Ele está falando de sono magnético. É outra coisa. Onde é que eu vejo sono magnético? Definição. Allan Kardec nas instruções práticas. Definição está lá. Certo. O nome sono não tem nada a ver com sono natural. Sono natural é outra coisa. O sono magnético está mais ligado ao transe. Estado de transe. Estado de transe é o estado alterado de consciência, né? Que o pessoal fala aí, né? Nós entramos em estado de transe diariamente. Quando a gente sai de casa, pega um carro e chega no trabalho, muito desse trecho que a gente fez da nossa casa para o trabalho, a gente está no trânsito. Porque a gente já criou um piloto automático ali. E aí a pessoa pergunta lá, como foi que você chegou aqui? A pessoa tem um susto, porque às vezes ela não lembra. Ela diz assim, olha, eu cheguei aqui, mas eu não lembro. Não. Por quê? Porque ela estava no trânsito. No meio do caminho lá, ela ligou ao piloto automático, que é massa isso, né? Nosso próprio... A gente faz isso direto para economizar energia, é natural do ser humano. A gente faz isso. Quando a gente vai lavar uma louça, acontece isso também. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, muitas vezes a gente entra no estado de trânsito. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque a gente economiza energia e faz outra coisa enquanto está fazendo uma coisa. Eu estou aqui lavando a louça, mas estou pensando, sei lá, numa partida de xadrez, por exemplo. Né? Então, estou fazendo duas coisas numa só. O ruim é que isso vai fazer, quando a gente passa fazendo muito tempo isso, a gente acaba nos desconectando de nós mesmos. Por isso que é muito importante a gente estar focado no aqui e no agora, que é o chamado mindfulness, né? A gente está conectado conosco mesmo. Que foi a aula de Giacomello do tato magnético. A primeira coisa que devemos fazer, segundo as aulas de Giacomello, do curso dele, a Marli está fazendo, né, Marli? Tô. Você lembra Tô quando ele participando. disse? A primeira coisa que o magnetizador deve fazer é a relação magnética consigo mesmo. Isso Isso. é importantíssimo, Marli. Porque se eu estiver desconectado de mim mesmo, como é que eu vou me conectar com o outro? É impossível. É. Primeira coisa de relação magnética que a gente faz, eu só aprendi com o Jacó. Isso aí já pagou o curso para mim. Parece uma besteira, né? Mas é tudo de bom isso aí, realmente.
Porque se você não se conectar, você não vai ter trato magnético, você não vai fazer um tratamento que preste magnético, você jamais vai colocar as pessoas no transe, no sono magnético, vai evitar no sonambulismo, jamais. Porque você não fez o principal, que é a base de tudo, né? Ele ainda falou assim que a gente fazer uma meditação que seja de 5 minutos antes, a gente pensa que está perdendo tempo, mas não, o ganho é muito grande, porque a gente entra, né, justamente nessa conexão. A gente se conectar consigo mesmo, né? Isso. As nossas pernas só vai existir quando eu lembrar que elas existem. Eu estava conversando com vocês há poucos segundos, não lembrei das minhas pernas. Falei nas pernas, comecei a sentir elas. Não é assim? Como é que eu vou fazer um tato magnético se eu não faço conexão nem com as minhas mãos aqui? Como é que eu vou sentir os meus dedos? Estou sentindo as minhas mãos aqui. Ótimo. Por quê? Porque eu dei atenção às minhas mãos. Né? E como é que eu vou fazer um tato magnético se eu não dou atenção para as minhas mãos? Se eu não sinto as minhas mãos? Como é que eu vou fazer um tato magnético no outro se eu não consigo fazer um tato magnético nem em mim mesmo? Não é assim? Que é o exercício que ele recomendou para essa semana, né? Tomara que eu não fique com raiva de mim, tá falando aqui das aulas que a gente recebeu. Mas fazer o tato magnético na gente mesmo, né? Então, é esse processo, né? Não podemos esquecer de nos vincularmos a nós mesmos, por isso que a meditação, esse tempo perdido, na verdade não é nada perdido, da meditação, antes do trabalho magnético, é tudo de bom. Porque eu estou realmente me conectando comigo mesmo, fazendo um rapport comigo mesmo. E não tem como ser diferente nas ações magnéticas. O primeiro passo é sentir a nós mesmos. Não, e a importância de conhecer a ti mesmo para conhecer o seu assistido, para diferenciar a sintonia, o que um tem e o outro tem, porque às vezes a gente acha que é dele, é da gente, ou que é da gente, a gente está pensando que é do assistido, né? Então, essa é a Exato. importância de a gente conhecer a gente mesmo. E imagine, olha, para a gente que é magnetizador, que a gente não está falando de mediunidade. Mas imagine para o médico. Aí é que é complicado, porque além dele sentir o meu, sentir do própria energia dela, ela também vai sentir a energia do encarnado. Ainda tem outra referência aí, ainda tem outra informação. A energia do desencarnado. Eita! Aí é que é complicado mesmo, né? Não? Por isso que o médium, mais do que ninguém, tá? O médium, aí é que ele deveria estudar o magnetismo. Porque são os primeiros ensaios. É como uma criança que começa a andar. Os primeiros passos da criança, ela vai estar cambaleando, ela vai cair, vai arranhar o joelhinho, normal, vai chorar, vai, normal, tudo isso faz parte do processo. Mas depois ela começa a correr, não é verdade? Do mesmo jeito com o médium. O médium, como é que ele não sabe desses detalhes magnéticos para saber o que é dele, o que é do outro encarnado, porque o encarnado também pode emanar energias para mim, para o médium, ou não? Claro que pode. E mais ainda, diferenciar o que é uma energia do encarnado e o que é uma energia do desencarnado, que é mais sutil ainda, já que ele não está mais na matéria, né? Quem está na matéria, fluido mais denso. Energia animal, que eles chamavam antigamente, né? Que hoje a gente chama de energia humana, né? Está vivo, está encarnado. Mas existe uma energia mais sutil, que é a energia do desencarnado, ou fluido espiritual, como queira chamar. Aí o grande dilema dos médiuns, né, Marli? Será que essa informação é minha? Se ele se autoconhecesse, se ele conhecesse a energia do encarnado, e mais ainda, uma
a partir daí, desse conhecimento da sua energia, da energia de outro vivo, ele poderia, com segurança, tá? Uma segurança maior, vou dizer que é totalmente seguro, mas uma segurança maior, definir o que é a energia de um desencarnado. Allan Kardec era tão fantástico que ele evocava até os vivos. Há relatos na Revista Espírita de evocação de pessoas que estavam vivas. E pode. É claro, não está vivo. Mas acontece. O vivo não tem espírito, não? Claro que tem. E posso evocar? Claro, deve. Em muitos casos de tratamentos, é até recomendado, como a Ana Vargas, ela evoca aquelas crianças autistas. O TEA, né? Transtorno do espectro autista. Espíritos altamente, viu? Viu, Marley? Espíritos de uma bagagem, espíritos de uma bagagem, aí agradece a ela pelo tratamento, diz o que está acontecendo no tratamento, o que deve melhorar, os conselhos que devem ser dados aos pais. Olha aí. Meu Deus. Que coisa. Benção, né? Que laboratório. Que bênção. A palavra é essa. Que bênção. Não é não? Kardec já fazia isso há muito tempo, meu amigo. Por que a gente não faz? Ignorância, né? Não tem outra palavra para dizer ignorância. A gente não estuda Kardec. Aí perde esse grande benefício, né? De ter contato com os espíritos. Mas para ter contato com os espíritos, eu preciso ter contato com os encarnados, a começar de mim mesmo. Aí é onde começa a dinâmica do magnetizador, né? Sentir o seu próprio fluido, sua própria energia, as suas próprias vibrações, a partir daí sentir do outro. E se for médium, sentir dos desencarnados. Verdade. Mas é um processo gradativo, né? Obrigado, Nelson. E você falou um ponto importante aí. O sono magnético, ou seja, a magnetização de um magnetizador, ela não é só para encontrar os sonâmbulos. Também pode e deve ser utilizado para encontrar os médiums. Encontrar e desenvolver essa faculdade dos médiums, dando mais apoio para eles, né? Dando mais segurança. Gradativamente, o médium vai se tornando mais e mais seguro. Tá? E aí ele vai ficar mais à vontade de passar as informações com mais segurança, com mais tranquilidade, com o recurso do sono magnético, sim. O sono magnético pode também encontrar os médiums, ou seja, serve para as faculdades medianímicas. As faculdades anímicas de emancipação da alma, como sonambulismo, êxtase, como as mediúnicas, né? Através dos processos de psicografia, de psicofonia, né? Então, é realmente muito bom. Psicopictografia, né? Quando Kardec ensina a magnetizar o braço do médium para verificar se ele tem a faculdade de psicografia, e se quiser antes, inclusive, ele recomenda evocar o anjo guardião daquele médium, perguntar se ele tem ou não a faculdade, para o anjo guardião responder. Porque se você perguntar para o anjo guardião, fulano de tal é médium, ele vai dizer que sim, porque a grande maioria é tudo médium mesmo, né? Agora, se perguntar, fulano de tal é médium psicográfico, né, psicografia, ou escrevente, aí ele vai ser mais específico, né? Por isso que a gente deve aprender como perguntar aos espíritos. Tá isso Allan Kardec ensina. E aí você pergunta, fulano de tal tem a mediunidade da psicografia? Ele é o médium escrevente? O anjo guardião vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, aí a gente vai magnetizar o braço dele, como a gente fez aí, né, Nelson? A gente fez aí na cidade do Porto. E encontrou, inclusive, a sua prima, que não sabia que tinha essa faculdade, e fez alguns desenhos remetendo à época da Alemanha e tal, e tal, e tal. E E eu,
de Hitler e por aí vai, né, os detalhes. Mas eu, viajando no Brasil, né, encontrei vários médiuns de psicografia, não só de psicografia, mas também de psicopictografia, faziam desenhos mediúnicos. E pessoas que ficavam assustadas com aquilo, porque não sabiam que tinha faculdade. E o magnetismo ajudou a descobrir as faculdades daquela pessoa que já tinha, sei lá, 5 anos de casa espírita. Há depoimentos aí no meu canal, né, o Portal do Magnetismo Humano, que a pessoa diz assim, eu sou trabalhadora da casa há 5 anos. Aí eu pergunto, e você não sabia que tinha faculdade? Ela sorriu e disse que não sabia que tinha. E numa sessão de meio-dia, a gente descobre, né? Que não foi eu que magnetizei. A gente faz os pares lá e as outras pessoas. A gente fez isso em Maceió, a gente fez isso em Belém do Pará. Mas isso aí acontecia muito. E as pessoas ficavam muito assustadas com aquilo, né? Não sabiam que tinham a faculdade. E aí, a partir daí, eu dizia: agora é com a casa aí, vamos desenvolver a faculdade, né? Que a gente dá o pontapé inicial, encontra o médico. Depois cabe à casa, através dos estudo mediúnico e a prática mediúnica, desenvolver essa faculdade. Mas, infelizmente, em muitas casas, né? Muitas casas não têm o recurso dos magnetizadores. Né? Talvez isso explique a carência de médium nas casas. Se tivesse mais magnetizadores nas casas, porque magnetizador é fácil, qualquer pessoa pode ser magnetizador, né? Desde que tenha saúde, tenha idade para isso. Mas primeiro prepara-se os magnetizadores e depois, a partir dos magnetizadores, encontra-se os médiuns, encontra os sonâmbulos, encontra as faculdades, né, daquelas pessoas.